Vocês ouviram uma série sobre o que é a igreja, ouviram de mim, e depois já estamos entendendo que você é a igreja de Jesus. Amém, irmãos? Amém, irmãos? E onde você está, está a igreja de Jesus, e nós vamos continuar aprendendo sobre isto, porque a gente não sabe o que vem pela frente, né? Como serão as coisas. Então nós precisamos aprender, e eu não quero perder tempo com vocês. Mas não é, eu não quero perder o tempo de vocês, não é eu perder tempo com vocês. Deixa eu explicar melhor. Eu não quero que vocês percam tempo. Eu não quero falar coisas aqui para massagear o ego de vocês, e vocês saírem gostando do que eu falei, e dizer, nossa, que bom, porque não é para isso que nós estamos aqui. Mas também não vou ferir vocês, não é nada disso, é preparar o nosso coração e a nossa alma, para que a gente esteja pronto para enfrentar essas coisas difíceis que no início do ano eu avisei vocês. Dias maus, no final do ano, início disse, dias maus virão. Eu não sabia que seria assim, eu nunca passei por isso, e esses dias vieram. E aí você tem condições de verificar, por exemplo, nesses dias você percebeu como é que ficou a sua espiritualidade, como é que ficou o seu casamento, como ficaram os seus negócios, como ficaram as suas emoções. Então por isso, a gente não vai ficar fazendo aqui um negócio de troca com você, vem para cá, você está pobre, você está miserável, vem aqui que você vai virar chefe, vai virar patrão, que você, nada disso, querido. Isso, patrão, no céu não precisa de patrão, no céu todo mundo é igual, não tem chefe, não tem, Deus trabalha assim, diz que maior é o menor, é tudo diferente, tudo isso que você tem visto todos os dias, é mentira. Então você tem que aprender a verdade da palavra de Deus. Deus está dizendo que quem é patrão não serve, serve quem é empregado, é quem é servo, que é diferente, quem está pronto para servir todo mundo, não é tirar de todo mundo e aproveitar de todo mundo. Então você ouviu sobre o que é a igreja, e agora nós estamos ouvindo nesses dias sobre o Espírito Santo, e isso tem mexido demais com o meu coração, e Deus tem dito assim, ensina eles a andarem comigo, ensina eles a terem amizade comigo, ensina eles a viverem na dependência de mim, porque aí não tem problema. Não importa o que vier, eles saberão que eu estou com eles, que eles não estão sozinhos. Amém, irmãos? Então abra o seu coração, prepare o seu coração para entender sobre o Espírito Santo. E eu vou falar um pouco, e hoje vai ser rápido também, porque a ideia é que a gente passe a ter 2 cultos. Porque hoje foi duro ter que dizer, não vem não, irmão. Olha que coisa, eu nunca fiz isso. Né Marló? Fulano quer ir. Falei, querido, está cheio o lugar. Então, só que não tinha para 2, então nós vamos fazer isso. Você pode convidar, nós vamos preparar, vamos fazer inscrições. Nós estamos preparando nossa equipe para fazer um segundo culto, sem problema, até terceiro se precisar. De verdade. Faz o culto, faz o segundo, faz o terceiro da mesma forma, e vamos recebendo os irmãos com todos os cuidados. Claro, crianças até 12 anos, só crianças acima de 12 anos. Idosos, aí eu não estou controlando nem sobre idosos, nem controlando sobre as pessoas que têm problemas de saúde. Aí você é adulto, eu deixo com você. Mas só que é um problema que tem gente que fica doente só quando vem à igreja também, é um problema para mim. Está aí no mercado, está em todo lugar, quando fala da igreja, não precisamos tomar uma cautela, Deus tem misericórdia também, né? Se você está cuidando em tudo, tudo bem, e tá, Deus te abençoe, continue cuidando que é para fazer. Mas se você faz de tudo, quando é para a igreja, eu estou com cautela, então o seu problema não é cautela, o negócio é outro, né? Então eu peço que em nome de Jesus, a gente aprenda e vamos fazer isso, vamos fazer inscrições. Eu preciso que todos, inclusive gente da liderança, se inscreva, para a gente não ter que ficar avaliando quem vem ou não, porque já está lá, é digital e a gente já vai, tá bom? Mas falando sobre o Espírito Santo, comece uma amizade com o Espírito Santo. Nós sabemos como uma amizade pode influenciar alguém, vocês sabem disso. A gente conhece, por exemplo, de pessoas que entraram no mundo do crime por causa de uma amizade errada, não é verdade isso? Nós conhecemos famílias que foram destruídas porque um filho acabou num lapso, por alguma disfunção familiar, algumas vezes, ou muitas vezes só pessoal, e entrou no mundo das drogas, e ele fez um mal lascado para ele mesmo, para a sua família, para o seu futuro. Nós conhecemos isso, mas também a gente conhece muita coisa sobre o que uma amizade mudou também a história de uma família. Ela transformou, mudando para melhor a realidade e a história de uma família por causa de uma amizade boa, né? Por causa de um bom relacionamento. Agora, quando nós falamos da nossa espiritualidade, eu acho muito estranho, irmãos, que o que é que nós aprendemos ao longo da nossa caminhada com Jesus. 3 textos bíblicos me chamam a atenção e, na verdade, são chocantes para mim. Porque veja o que fala de Deus e que tem sido diferente do que você e eu aprendemos. Só ouça o texto, diz assim, Êxodo 33:11 diz assim, o Senhor falava com Moisés
face a face, como quem fala com seu amigo. Você já parou para ver isto? Deus soberano, o Deus poderoso, o Criador de tudo que há, nós estamos tendo um tete a tete aqui, eu e Moisés. Quem é Moisés? Para Deus dizer isso, a conversa de Deus, todo mundo sabia que quando havia aquela conversa, havia dois amigos conversando. Como é possível ser amigo de Deus? Eu não sabia, não é isso que eu aprendi. Isaías 41:8, o próprio Deus fala isso, ele diz assim: você porém, ó Israel, meu servo Jacó, a quem escolhi, diz, vocês, é Deus dizendo, descendentes de Abraão, e olha o que Deus diz, meu amigo. Deus dizendo, Abraão, meu amigo. Depois João 15:15, Jesus disse assim aos discípulos: já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que eu ouvi do meu pai, ele está dizendo, eu tornei conhecido a vocês, eu não escondi nada, não há segredo. Eu rasguei o meu coração para vocês, porque apesar de eu ser o Deus, eu criei vocês, quem eu sou, tudo foi feito através de mim, mas eu desço ao nível e digo assim, você pode conversar comigo no mesmo nível de amigo, você pode abrir o seu coração, não precisa ter medo de nada, nós somos amigos. Eu disse que acho estranho na nossa caminhada, porque nós falamos de Deus, nós falamos de Jesus, nós falamos do Espírito Santo, e nós conhecemos muito sobre servir a Deus, mas nós conhecemos muito pouco sobre relacionar com Deus como amigo, e por isso a grande dificuldade que você tem de leitura da Bíblia, meditação na Bíblia, porque nós aprendemos, nem aprendemos a relacionar através da leitura. Leitura é uma tarefa, leitura é uma exigência, leitura não é uma conversa. Porque se a leitura da palavra e meditação fosse um tempo de relacionamento com Deus, seria diferente, mas até isso nós entendemos errado, ou somos ensinados errado. Agora veja só, Deus quando quis revelar a nós, Ele se revelar, Ele diz, eu quero que me conheçam. Porque eu tenho isso hoje, tem pessoas que dizem assim, olha, eu sei que Deus existe, mas não dá para saber sobre Ele. Então eles não são ateus, mas eles dizem assim, não dá para conhecer Deus. Então, apesar de eu saber que existe um ser superior, eu temo esse ser superior, e disse, não dá para saber sobre Deus. Ô irmãos queridos, dá para saber sobre Deus e você sabe disso. Pois Ele resolveu se revelar, o Deus do universo, o Deus poderoso, o Deus altíssimo, o Deus tremendo resolveu falar assim, olha, sabe quando nos relacionarmos, eu quero que você me chame de o poderoso chefão, foi isso que Ele disse? Me chame de pai. Amém, irmãos? Por isso eu acho errado aquelas pessoas, Deus poderoso, altíssimo, Deus é tudo isso. Mas o que nós aprendemos é assim, quando você chegar na presença de Deus, entra no seu quarto, fecha a porta e diz assim, paizinho, estou aqui de novo, preciso da sua ajuda. Ele diz que nos enviou o Espírito Santo para a gente poder falar paizinho, né? Então Ele se revela como pai. O seu filho se revela como nosso irmão mais velho. Olha o relacionamento, olha a amizade. Olha como é isto. A intensidade, a proximidade, a intimidade. E o Espírito Santo, Deus é pai, Jesus é irmão mais velho, e o Espírito Santo é o nosso ajudador. Ele chama de ajudador. Nós entendemos muito bem o que é o significado de pai. E eu vou dizer assim, pai saudável. Pai perfeito não tem, só Deus. Mas você e eu como pais saudáveis, pais, né, pais e mães saudáveis, nós fazemos o melhor para os nossos filhos. Por isso Ele está dizendo, isso é pai, assim é Deus. A gente vai se desdobrar, tá? Existe um exagero nos nossos dias hoje. O exagero dos pais, porque eles estão fazendo, como eles não tiveram muitas coisas, estão fazendo de tudo pelos filhos. Entende? E até exagerando, os filhos quase que estão tomando conta, porque o pai se desdobra por um filho, você sabe disso. Que ligação maior, que ligação mais forte entre pai e filho? Não há ligação mais profunda do que essa. Foi dessa forma que Deus diz, assim que eu quero que vocês me conheçam. Também, o Deus Filho,
Ele é o nosso irmão primogênito. Obrigado. Ele é o nosso irmão primogênito. E quando você vai para primogênito na Bíblia, ele tem um papel especial. Esse irmão mais velho era o sucessor. Ele era o sucessor do seu pai. É aquele que recebia tudo, e ele administrava em prol dos seus irmãos. É interessante ver dessa forma. Então, quando olha para Jesus, que é o nosso irmão mais velho, é aquele irmão que conquistou tudo. A Bíblia diz, ele é o primogênito dentre todos. Que é maravilhoso que ele volta como homem glorificado. Então, ele é aquilo que eu e você, por isso irmão mais velho, é aquilo que eu e você seremos um dia. Glorificado com um novo corpo. Então, Jesus já é esse irmão mais velho que está lá. Mas ele é o herdeiro de todas as coisas. Por ser herdeiro de todas as coisas, ele conquistou tudo por mim e você. E diz que nos doou todas as coisas relacionadas à glória, ao poder de Deus e à herança de Deus para a sua vida e a minha vida. Então, o nosso irmão mais velho, quem tem na família Tato, como eu disse, minhas irmãs me chamam assim. Tato é como se fosse a mesma coisa de paizinho, é irmãozinho, ou irmãozão, sabe? Essa ideia dessa intimidade. Então, Jesus é o nosso Tato. E aquele que nos transformou por causa de Jesus, você foi transformado em filho de Deus, na família de Deus. Você está entendendo? Como é esse relacionamento? Deus Pai, Deus Filho, é relacional, não tem a ver com fazer. Tem a ver com relacionar com Deus. E aí você pode se relacionar onde estiver. Eu estou contente que você está aqui, mas em nome de Jesus, aprende a relacionar com Deus de segunda a sábado também, irmão. Senão essa igreja vai ser hemodiálise para você. Vamos lá na igreja fazer uma hemodiálise hoje. Meu organismo, minha vida não vira, não passa nada. Então vamos lá que o pastor vai trocar o nosso sangue, né? Passar novo, aí vai mudar tudo e a gente vai voltar renovado. E vamos para a igreja até a próxima hemodiálise. E o que ele está dizendo assim, relaciona comigo onde você estiver, aprenda isso. Agora já sobre o Espírito Santo, que é o nosso foco. E eu vou tentar aprender a falar rápido aqui, né? Eu sei que é mais difícil agora. Que a tendência é fazermos cultos menores para a gente fazer os 3. Então deixa eu aprender a falar dentro de poucos 20 minutos aqui, assim ao vivo. Já sobre o Espírito Santo, Jesus disse o seguinte, agora sim você vai acompanhar comigo, eu quero que você leia. João 14, 15 a 18, vamos ler juntos? Esse é o nosso texto principal, diz assim, se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro, para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê e não o conhece, mas vocês o conhecem. Mas ele vive com vocês, estará em vocês, não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Ele está dizendo assim, outro conselheiro. Quando ele está dizendo outro conselheiro, ele está dizendo assim, esse que virá vai assumir o meu lugar. Amém, irmãos? É muito bom entender, não é poder, é uma presença, é uma pessoa. O outro ele está dizendo, ele vai assumir exatamente o meu lugar. Ele está dizendo assim, ele vai continuar fazendo o que eu estou fazendo com vocês, andar com vocês, aconselhar vocês, ouvir vocês, puxar a orelha de vocês, redirecionar a vida de vocês, fortalecer vocês. E ele diz assim, eu só posso ficar agora, só esse tempo. Se eu não for, eu só posso ficar agora e ficar com vocês. Mas ele diz assim, ele estará sempre com vocês. Amém, irmãos? Sabe o que é estar sempre com você? Você entende? Ele diz assim, vai estar com a gente e na gente. Amém? Ele está aqui. Aí quando você pensa que isso já é maravilhoso, experimentar a presença dele aqui, ele fala, agora eu estou aqui, mas aqui não é coração no sentido de místico, ele está dizendo assim, eu habito no seu corpo é minha casa, é a casa de Deus, amém, irmãos? Então o Espírito Santo é o nosso amigo de todas as horas, é o nosso amigo de todas as situações, é assim, Jesus disse assim, eu não vou deixar órfãos, vocês não vão ficar sozinhos, e quando ele disse, eu vou voltar para vocês, ele não é voltar na vinda, ele diz assim, eu vou voltar na pessoa do Espírito Santo, eu vou enviar o meu Espírito, que vai estar para sempre com vocês e em vocês, aleluia. Quantas pessoas necessitaram de um ombro amigo, estão precisando ainda, nesse momento que nós estamos atravessando? Estava conversando com gente que trabalha no banco e que tem
papel de chefia, de liberar dinheiro, coisas assim. Quantas pessoas que no momento da crise entraram desesperados. Pessoas pensando em tirar a vida. Agora veja só, está falando com um líder, um chefe de um departamento no banco. E a hora que eu falei assim, aproveite de ser uma bênção de Jesus, mas as pessoas estavam precisando de um ombro amigo, o primeiro que ele encontrou era ele, essa pessoa lá naquele lugar, entende? Porque eu não sei o que fazer. Quantos que dão consultoria aqui que fizeram a mesma coisa, entrou e falou, deixa eu sentar com vocês, vamos pegar esse caminho, vamos pegar aquele outro, vamos por aqui, vamos por lá, não faz isso. Momento de crise, e é interessante, no momento de crise aparece quem é amigo de verdade, né? Aparece aquelas pessoas muito importantes na nossa vida, foi isso que aconteceu. Então muitas pessoas precisaram. Quantas pessoas necessitaram de um ombro, né, para chorar, porque eu não sei o que fazer mais, eu acho que acabou, chegou ao fim. E muitos que não encontraram, você sabe, a gente ouve de muita gente, eles não noticiam, mas acabaram tirando as suas vidas por não encontrar esse ombro amigo. Eles correram atrás de conselhos, correram atrás de força, correram atrás de socorro, e encontraram pessoas especiais que estenderam as mãos. Esse é o plano do Espírito Santo, esse é o plano de Deus com o Espírito Santo na sua vida. Porque a palavra para ele é ajudador. Um outro lado, outro chama de consolador, mas é restrito. É aquele que está pronto para te socorrer em todas as situações. Que ele é o nosso amigo, então de todas as horas que você pode contar. Mas eu tenho visto ao longo da minha caminhada cristã, que normalmente o Espírito Santo é um amigo ignorado. Eu vou te citar duas coisas. Você já sentou numa roda de amigos, e quase sempre é uma pessoa que não está por dentro do assunto. São amigos, mas dentro desses amigos, 3, 4, 5, tem 3 lá que entendem de uma determinada coisa, são todos amigos, muito bons, mas tem 3 que entendem de uma determinada coisa e estão conversando sobre aquilo, e de repente, ou 4, e um deles, ou 2 deles estão de fora. Estão tudo bem entre eles, mas eles estão... A Sofia falou assim, eu não entendi o que vocês estão falando, é mais ou menos isso. O que vocês estão dizendo agora, né? Então, são pessoas que, muitas vezes amigos que não prestam atenção, e também não se esforçam para incluir aquela pessoa na conversa. Então, essa é uma coisa que acontece. Também quase sempre, você tem um falante ou alguns mais falantes na reunião. E se você é uma pessoa mais tímida, você levanta a mão, você estica o pé, você dá uma levantada, sai e volta, eles não perceberam que isso aconteceu. É verdade ou não é? Tem disso no meio, porque a pessoa, tem aqueles que falam, aqueles que assumem a coisa, e muitas vezes nós até gostamos disso. Algumas vezes a gente prefere ir num lugar que tem um falante, porque a gente só fica assistindo e não tem que se expor muito. Mas muita gente é ignorada e não é percebida, e tenta expor e não consegue, porque ignoramos simplesmente que ela está ali e que ela também gostaria de falar. Nós conversamos coisas, agora pensando em nós, nos nossos círculos de amizade e relacionamentos muitas vezes, que não levam em consideração a presença do Espírito Santo também. Você ouviu isto? Conversamos como se ele não estivesse ali. Nós o ignoramos. Ou algumas vezes nós conversamos, ele até tenta falar conosco. Ele sussurra no nosso ouvido, porque Satanás sussurra e ele sussurra no nosso ouvido, mas nós somos do grupo falante. E nós estamos tão ansiosos em falar, que nós não ouvimos. E nós não damos espaço para ele nas nossas conversas. Então, à luz disso, qual é a orientação de Deus para os nossos corações hoje? Qual é a orientação? Primeiro, não deixe o Espírito Santo de fora da sua vida. Não deixe o Espírito Santo fora da sua vida. Comece uma amizade verdadeira com ele. Essa é a minha orientação. E amizade significa assim, apreço, companheirismo, mas sabia que a amizade vai mais do que isso? Por que muitas amizades se quebram? Porque alguém quebrou um pacto, alguém quebrou um acordo, alguém quebrou uma aliança, e a amizade se rompeu. Então, além de apreço e de companheirismo, amizade implica impacto, acordo, aliança que eu tenho com aquela pessoa, porque é a pessoa que eu abro a minha vida, é a pessoa que sabe tudo sobre mim. Por isso que muitas vezes um casamento vai para o beleléu, as finanças e tudo, porque os dois entraram, os dois conhecem tudo um sobre o outro, e quando se separam, eles expõem o pior de cada um, e você viu o que vira.
e termina em nada, por causa disso. Então, amizade implica nesse pacto, nesse acordo, nessa aliança. Então, mais do que você dizer assim, eu adoro o Espírito Santo, ai que bom, não, ele está falando mais que isso. Tenha um pacto com Ele, um acordo, uma aliança nessa amizade. Então, como é esse pacto de amizade? Vamos lá. Primeiro, daqui em diante, você vai fazer o seguinte: eu quero conversar com você sobre tudo. Está ouvindo isto? Esse é o seu pacto. Eu quero conversar sobre tudo. Eu não quero fazer primeiro para conversar depois. Eu quero o seu conselho antes. Muitas pessoas não querem me procurar para um conselho, porque eles já sabem que o conselho seria não faça. Eles fazem, depois, puxa vida, eu sabia que eu tinha que procurar, mas eu não fiz. E com o Espírito Santo não é nada diferente. Eu não sou ninguém, mas olha o Espírito em mim, pode fazer muitas coisas. Assim, assim com a gente, o Espírito de Deus em nós. E Ele está dizendo assim como você pode falar comigo, pastor, com um amigo, fale comigo, fale antes, faça esse pacto. Eu não vou conversar mais, se eu decidir mais sem antes falar com você. Também decido o seguinte, que o Espírito Santo será o ponto de equilíbrio nas suas decisões. Como ponto de equilíbrio? Te agrada. Espírito Santo, isso te agrada? Isso não te ofende, né? Isso não vai te deixar entristecido? Porque se eu perceber que isso vai entristecer o Espírito, é um sinal para mim que esse caminho é ruim. Eu preciso encontrar o caminho abençoado de Deus. Um dia eu ouvi assim: Deus não abençoa caminho, você precisa encontrar os caminhos abençoados de Deus. Todos os que precisa já tem. Então não fica querendo inventar caminho para Deus. Oh, Deus me abençoa nisso. Ele não vai nunca. O que é abençoado Deus já traçou, basta você conhecer. Então o pacto, ele vai ser o ponto de equilíbrio na sua vida. Também decida que você vai conversar sempre daqui em diante. Sempre daqui em diante. Eu vou conversar com você. Eu vou falar com você. Eu estou fazendo isso, irmãos. É interessante o que Ele revela, o que Ele mostra para a gente, cada momento, cada coisa especial que acontece, porque você conversa com Ele, pergunta para Ele e pede a orientação dEle. Por exemplo, eu pedi a bênção de Deus e se Ele quiser fazer, Ele fez isso. Senhor, nós estamos com um grande problema na nossa transmissão no áudio. A gente está tendo problema ainda, querido? A gente está indo bem? Eu orei, Espírito Santo de Deus, dá sabedoria, porque há 3 semanas que nós estamos tentando resolver isso. Então agora a gente precisa quer dizer, a gente já precisava, mas agora precisa mais. Então louvado, vamos aplaudir Jesus. Porque se os irmãos estão ouvindo lá, eu não tenho dúvida, e o Espírito Santo quer fazer isso com você, querido. Todos os detalhes da sua vida, decida, eu vou conversar sempre sobre tudo. Eu não quero mais andar sozinho, é outra coisa importante que você precisa decidir. Eu sei que você está comigo, eu sei que você está em mim. Não me deixa ser esse cabeça dura de não andar e aproveitar da sua presença comigo e ficar sentindo essa solidão que eu sinto que não preciso. Você está entendendo? Paulo estava preso. Paulo fez todas aquelas cartas escritas que eu e você estamos agradecendo a Deus, louvando a Deus e adorando a Deus. Ele escreveu de uma prisão, e ele diz: todos os amigos me abandonaram. E você vê um coitadinho dizendo: ai meu Deus do céu, o senhor viu, eu deixei tudo, fiquei até cego por causa do senhor quase. Aí agora me bateram, me prenderam, agora me surraram de tudo quanto é forma, o senhor sabe disso, meu corpo marcado, e agora eu quero te servir, o senhor me prende? Você não vê isto? Você vê um homem cheio do Espírito de Deus. Os caras que estavam presos a ele se convertiam, não tinha como aguentar tanta presença de Deus e amor de Deus. E lá da prisão, ele diz: nada pode prender, nada pode deixar você isolado ou em solidão, se você souber que o Espírito Santo habita em você, é o seu amigo, à sua disposição, em todos os momentos, em todas as horas. Amém? O versículo Romanos 8, 26, diz assim: da mesma forma, o Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. E eu quero dizer para você, encerrando aqui, dizendo o seguinte: não enfrente mais as suas fraquezas sozinho. Amém? Não há desculpa, ouça isso,
Não há desculpa. Eu sei que muitos falaram comigo que a sua vida espiritual decaiu, e obrigado pela sinceridade, sim. Mas eu quero dizer o seguinte: quando nós aprendemos isso aqui, não tem esse problema mais de dizer, nossa, a minha espiritualidade foi lá embaixo. Porque a nossa espiritualidade não vai depender se a gente está numa cadeia. Paulo está dizendo, não vai depender se eu tenho fartura ou se eu tenho fome. Não vai depender se eu sou honrado ou se eu estou desonrado. Não vai depender se tudo está bem ou se o tempo fechou. Ele diz, eu posso tudo naquele que me fortalece. Amém, irmãos? Então, crise de pandemia, vá lá para o beleléu. Amém, irmãos? É um problema? É um problema. Não feche os seus olhos e dizer, não, está tudo. Claro que não. Eu estou cansado pra caramba. É horrível isso. Eu já não tive as férias do ano passado, não tirei esse. E eu estou tendo que fazer força para levantar da cama, de tão cansado. Não estou falando espiritual, emocional, de cansaço. Esse negócio é ruim. Mas pera lá, Deus continua sendo Deus. Deus está presente aqui, quando você também sair ali, Ele está. Quando você estiver no seu carro, Ele está. Quando está na sua casa, Ele está. O Espírito Santo está dizendo para você hoje, aproveita da minha amizade. Aproveita comigo, da minha presença. Aproveita que eu estou à sua disposição. Não tem que marcar hora comigo. Seja o meu amigo, aprende a andar comigo. Faça um pacto de amizade comigo. E fale comigo. E dependa de mim todos os dias.